Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre O Elmo do Horror, que é um romance do escritor russo contemporâneo Viktor Pelevin, publicado originalmente em 2005 para fazer parte de uma coleção chamada Mitos, cujo objetivo principal era revisitar a mitologia clássica por meio de uma série de romances escritos por diferentes autores de diferentes nacionalidades. Talvez o livro mais conhecido dessa coleção para o público brasileiro seja um texto chamado A Odisseia de Penélope, que foi escrito pela mesma autora do Conto da Aia. Eu vou deixar uma foto da capa deste livro aqui na tela para que você saiba do que eu estou falando. Mas enfim, no caso aqui deste O Elmo do Horror, o Pelevin revisita, atualiza e principalmente rasura o mito de Teseu e do Minotauro ao criar um romance marcado pelo experimentalismo e que se passa em um ambiente virtual que simula um labirinto. Por isso mesmo, o caráter labiríntico da narrativa se dá sobretudo por conta da indistinção entre o real e o virtual, já que, como um dos personagens dizem dada a altura do romance, se tudo ao seu redor é simulado, então não se trata mais de simulação, mas sim de realidade. O que nós temos ao longo dessa narrativa é o seguinte: 8 personagens acordam em quartos que de início parecem iguais, mas que aos poucos a gente começa a perceber pequenas diferenças nesses ambientes. Esses quartos parecem pertencer a um hotel, o que os coloca naquilo que o Marc Augé chama de não lugares, né? Esses lugares de passagem, esses lugares transitórios. E esses ambientes têm pouquíssimos móveis, então é sempre uma cama e uma mesinha onde está um computador com acesso a um chat que nós vamos aqui acompanhando ao longo do romance. Para além desse quarto, há também nesse mesmo ambiente um banheiro e uma porta que dá para diferentes lugares, a depender do personagem que está preso nesse quarto. E esses diferentes lugares, então, é que constituem os tais labirintos com os quais nós vamos entrando em contato aqui através desses personagens. E uma dessas personagens é identificada aqui como Ariadne, é ela quem começa o fio da conversa que se desenvolve ao longo da narrativa. Então veja que, nesse romance, o fio de Ariadne, que é algo que aparece desde o mito original, e que é então esse fio que nos orienta pelo labirinto do romance, aparece aqui no plano virtual como um fio do Twitter, por exemplo, que organiza aquilo que você escreve, né? Quem aí usa o Twitter com frequência já deve ter se deparado com os tais fios nos quais a pessoa desenvolve uma determinada história, um determinado argumento, um determinado raciocínio, enfim. Essa lógica do Twitter vai aparecer aqui nesse fio de Ariadne que o autor cria ao longo do romance. Então, na medida em que os outros personagens começam a participar desse bate-papo, eles podem ir seguindo o tal fio de Ariadne para resgatar as mensagens que já haviam sido trocadas, de maneira que, assim como no mito original o fio de Ariadne representava a memória que permitiria ao Teseu driblar o esquecimento imposto pelo labirinto, aqui a mensagem original de Ariadne também tem esse caráter mnemônico, ou seja, também apela à memória desses personagens. E aí, para quem não se lembra do mito original, havia ali uma construção, né, do labirinto, e eventualmente alguns jovens eram enviados até esse labirinto para serem sacrificados pelo Minotauro que o habitava. Acontece que, em dado momento, um desses jovens é um rapaz chamado Teseu, que vai até o labirinto com a intenção de matar o Minotauro. Mas aí tem um problema que é, ele até poderia conseguir fazer isso, só que ele muito provavelmente se perderia na hora de voltar, na hora de sair do labirinto. E aí é que entra o tal do fio de Ariadne, porque Ariadne, que era a irmã do Minotauro, segundo a mitologia, Ariadne dá ao Teseu um novelo de lã, e aí o Teseu consegue se orientar muito bem por dentro do labirinto, e depois consegue voltar para esse mundo externo. Pois bem, é esse jogo que se estabelece aqui com essa troca de mensagens
que acontece a partir desse fio de Ariadne virtual proposto pelo Victor Pelevin aqui nesse seu romance. O que nós acompanhamos então a partir dessa troca de mensagens entre os personagens, seguindo esse fio de Ariadne, são esses sujeitos tentando entender como foi que eles foram parar ali, que lugar era aquele e principalmente por que eles haviam sido sequestrados por essa pessoa misteriosa que os mantém ali em cativeiro. Nesse meio tempo, algumas outras coisas interessantes vêm à tona. Então, por exemplo, essa sala de bate-papo está sendo monitorada por alguém externo, já que sempre que os personagens tentam revelar algum detalhe da vida pessoal, como o nome, a profissão, a idade e a cidade de origem, essas mensagens são censuradas. E esse apagamento da identidade, da subjetividade, aumenta o caráter artificial de tudo que nós estamos acompanhando, tendo em vista que é como se esses personagens não tivessem uma vida fora daquele ambiente virtual e simulado da sala de bate-papo. A vida então fica restrita àquela virtualidade, enquanto tudo que é sólido desmancha no ar ao seu redor, né? Então veja que a ideia de liberdade como resultado do anonimato da internet cai por terra aqui nesse romance, já que esses personagens são tudo menos livres. E isso, toda essa discussão, me fez lembrar do que o Baudrillard diz lá em Simulacros e Simulação, se referindo à consciência pós-moderna. Segundo aquele autor, o sujeito pós-moderno tem de lidar com imagens e com realidades virtuais que o afastam cada vez mais do real, do mundo real, de modo que esse sujeito pós-moderno se fragmenta e fica cada vez mais na superfície das coisas, tamanha a artificialidade do mundo. E essa artificialidade que o Baudrillard percebe no mundo pós-moderno aparece aqui no texto, tanto na linguagem do romance, que é meio truncada, que é meio travada, quanto na estrutura do texto, já que não há aqui um narrador e as falas dos personagens são precedidas pelos apelidos que eles receberam, uma vez que, como eu disse antes, eles não podem revelar suas verdadeiras identidades. E essa estrutura de um texto em que aparece primeiro o nome do personagem e depois a fala dele, faz lembrar um texto de teatro. Ou seja, é como se tudo isso aqui fosse uma encenação, o que reforça o caráter artificial desses eventos aqui narrados. Outra coisa interessante aqui é que em vários lugares desse espaço ocupado pelos personagens, há um símbolo que se parece com um asterisco. E isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque isso reforça que a vida no plano físico é menor do que a vida na virtualidade. É como se o mundo físico, o mundo real, estivesse no rodapé de uma história maior que acontece virtualmente. E isso me fez lembrar bastante daquele romance do Henrique Villamatas chamado Bartleby e Companhia, que é um romance composto por notas de rodapé para um texto invisível. Já tem vídeo sobre este livro no canal, o link para esse vídeo vai estar na descrição deste que você está vendo agora. O segundo motivo pelo qual a presença desse asterisco é importante na narrativa é o seguinte: como eu disse antes, o Victor Pelevin está aqui retomando parodicamente a história de Teseu e do Minotauro. E acontece que, originalmente, o nome do Minotauro era Asterion, que se parece sonoramente com a palavra grega para asterisco, né? Outra coisa curiosa aqui, que nós descobrimos ao longo dessa conversa entre os personagens, é que as primeiras letras dos apelidos que essas pessoas receberam acabam formando o nome Minotauro. Eu vou deixar aqui certinho os nomes desses personagens na tela para que você veja essa formação. De modo que essa criatura mitológica aparece aqui como esse ser plural e forjado a partir desse inconsciente coletivo dos personagens, o que é algo a se pensar quando nós estamos falando na origem e na importância de certos mitos, como
esse tipo de narrativa que se forja a partir do inconsciente coletivo de uma determinada comunidade, de uma determinada população, né? E outra coisa curiosa aqui, que nós descobrimos ao longo dessa conversa entre os personagens, é que todos eles estão vestindo roupas sacrificiais, como se eles fossem as próximas vítimas do tal Minotauro. E aí é que vem a grande questão, porque como esses personagens receberam apelidos e ninguém sabe nada de ninguém, pode ser que um deles seja o próprio Minotauro. Pode ser que um deles seja o responsável por levar todos os outros àquela situação. E é por isso que o tempo todo esses personagens ficam desconfiando uns dos outros. Mas o fato é que, eventualmente, esses personagens conseguem sair dos tais quartos em que eles estão confinados e eles passam a investigar o que há nos arredores, de modo que eles concluem que estão presos em um grande labirinto. E aparentemente esse labirinto se adequa a algum aspecto da vida de cada um de seus prisioneiros, digamos assim. Então, por exemplo, tem aqui um personagem alcoólatra e no labirinto dele há uma geladeira cheia de bebidas, né? Outro personagem é bastante religioso e aí no labirinto dele existe uma catedral medieval. Outro personagem trabalhava com programação e aí ele acaba encontrando fitas de uma audição para um programa chamado Quem Quer Ser Teseu, que tem tudo a ver com o mito do Minotauro, né? E por aí vai. Então cada personagem encontra um labirinto particular, digamos assim, e a soma desses labirintos menores constitui esse grande labirinto no qual os personagens estão perdidos. E se de início as descrições desses espaços feitas pelos personagens são concretas, aos poucos essas mesmas descrições vão se tornando cada vez mais metafóricas, sobretudo no que se refere a Ariadne, que visita as outras partes do labirinto enquanto está dormindo. Então, as descrições que a Ariadne faz são descrições de sonhos que ela tem com as outras partes do labirinto. E os demais personagens ficam tentando o tempo todo decifrar esses sonhos de Ariadne para entender o que diabos está acontecendo. E é nesses sonhos que aparece o tal elmo do horror aqui do título do romance. E esse elmo é, na verdade, um capacete usado pelo Minotauro e que é descrito ora como um artifício mecânico que representa a mente, ora como um simulacro que contém tudo, inclusive a si mesmo. De modo que o elmo, na verdade, está vazio e por trás dele não existe ninguém. O que reforça aquela ideia de artificialidade. Se você for investigar as coisas ao fundo, você vai perceber que não existe nada por trás do caos aparente dos nossos tempos, né? Na verdade, o que é dito aqui em vários momentos é que nada existe fora desse elmo. E aí, se o elmo só existe nos sonhos da Ariadne, fica a questão, será que as coisas existem de fato ou tudo não passa de uma projeção da consciência desse sujeito pós-moderno? Então, com isso se conclui que os sonhos da Ariadne ocupam um lugar na fronteira entre o real e o irreal, na medida em que, se por um lado eles manifestam o inconsciente dessa personagem, por outro lado, eles oferecem as únicas explicações possíveis para tudo que está acontecendo na realidade desses outros personagens. E com isso, o tempo todo, a narrativa oscila entre o real e o irreal, a começar pelos sonhos da Ariadne e por esse não lugar ocupado pelos personagens, que é então essa sala de bate-papo completamente fora da realidade. Mas essa oscilação entre o real e o irreal também aparece quando a gente pensa no modo como o autor se apropria do mito do Minotauro, que está então no centro dessa narrativa. Porque, veja, esse mito surge aqui, ora como um plano de fundo filosófico, ora como um texto original a ser parodiado e adaptado ao labirinto da internet e da linguagem
no mundo pós-moderno, já que no romance o fio de Ariadne acaba rasurando os sentidos daquilo que os personagens dizem. E se esses personagens são reduzidos à linguagem, uma vez que eles não podem dizer suas verdadeiras identidades, quando essa linguagem se desfaz, o mesmo acontece com esses sujeitos. Mas esse labirinto não é aqui só uma representação ou só uma metáfora da internet. Ele aparece também como uma representação dessa mente pós-moderna. Tanto é assim que, em dado momento, na página 160 do livro, é dito o seguinte, deixa eu pegar aqui. O labirinto é um símbolo do cérebro. Um cérebro aberto e um labirinto clássico são bem parecidos. O Minotauro é a parte animal da mente e Teseu é a parte humana. É claro que a parte animal é mais forte, mas a humana vence no fim das contas. E esse é o sentido da evolução e da história. Veja que essa relação entre o humano e o animal já havia aparecido em outro texto do Victor Pelevin. E eu estou falando aqui de A Vida dos Insetos, que é um livro de contos, mas que também pode ser um romance, publicado originalmente em 1996. E aqui essa relação entre o humano e o animal aparece na medida em que as pessoas aqui representadas são, na verdade, insetos. Então é como se o autor revisitasse aqui a metamorfose do Kafka, mas de maneira ampliada para toda a sociedade russa pós-glasnost, pós-perestroika, enfim. Então é um livro muito interessante também. Eu já falei desse livro em um daqueles meus vídeos da série das 13 indicações, mas eu nunca fiz um vídeo específico para ele. Pode ser que em um momento no futuro eu acabe fazendo, porque é um texto bastante interessante também. Considerando então a recorrência da relação entre homem e animal nas obras do Victor Pelevin, faz todo sentido que ele tenha escolhido justamente o mito do Minotauro para escrever aqui o Elmo do Horror, já que no mito original o Asterion questionava a natureza do humano e a relação entre o homem e o animal, ou entre o homem e a natureza. Porque o Minotauro era aquela criatura bestial, aquela criatura imperfeita, de modo que a existência dele nos faz questionar também sobre a bestialidade não só do próprio Asterion, como também das pessoas em volta dele. E essa ideia de questionar a bestialidade das outras pessoas envolvidas no mito do Minotauro é algo que está no centro da discussão proposta pelo Julio Cortázar aqui em Os Reis, que é uma peça de teatro que inclusive foi o primeiro texto que ele publicou, né? Então aqui nós temos também esse questionamento sobre quem é o verdadeiro monstro nessa história. O Minotauro que estava lá, coitado, vivendo a vida dele no labirinto, ou Teseu que entra para matá-lo de maneira completamente aleatória? Ou será que, na verdade, o verdadeiro monstro é o rei Minos que aprisiona o Minotauro ali, como se ele fosse um ser perigoso, quando, na verdade, segundo a argumentação do Cortázar aqui, não era bem assim que a banda tocava. Enfim, eu já fiz um vídeo bem antigo no canal sobre os reis, mas eu pretendo refazer em breve esse vídeo para poder atualizar a minha leitura desse texto, que é um texto que eu acho maravilhoso, é um dos meus textos favoritos do Cortázar, então fica aqui desde já essa minha recomendação de leitura extra aqui ao Elmo do Horror. Mas enfim, no mito original, então, como eu estava dizendo, a presença do Minotauro ameaçava e desestabilizava não só a humanidade do próprio Asterion, como também a humanidade das outras pessoas. E é por isso que a vitória de Teseu é tão celebrada, porque essa vitória representava, no fim das contas, o triunfo do homem sobre o animal e sobre a natureza. Só que no romance aqui do Victor Pelevin, o autor percebe que o conflito pós-moderno não é mais entre o homem e a natureza, mas sim entre o homem, a tecnologia e a própria realidade. Isso me fez lembrar de um quadrinho que eu acho bem elucidativo, bem didático,
que eu inclusive costumo mostrar em algumas das minhas aulas. Eu vou deixar esse quadrinho aqui na tela, que mostra a diferença no conflito na literatura clássica, na literatura moderna e na literatura pós-moderna. Então me parece que aqui o autor ele se apropria dessa ideia do conflito presente lá no mito do Minotauro, mas atualiza esse conflito para aquilo que está mais candente em nossos tempos, que é então o modo como nós nos relacionamos com a tecnologia. Veja, e como essa tecnologia altera a nossa percepção da realidade. E isso me faz pensar, por exemplo, nessa polêmica que tem hoje em dia sobre o uso da inteligência artificial em certas profissões, né? Você tem aí hoje em dia aquele chat GPT ou algo do tipo que está ameaçando o modo como as pessoas escrevem, o modo como as pessoas trabalham, enfim. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas já há vários livros na Amazon que foram declaradamente escritos usando esse tipo de recurso da inteligência artificial. Então veja, falar hoje em dia em conflito presume falar do modo como nós nos relacionamos com esses aparatos tecnológicos e como esses aparatos tecnológicos fazem com que a gente questione o que é, afinal de contas, a realidade no fim de todas as discussões, né? Então, perceba que essa ideia que está hoje muito em voga, de certa maneira já estava presente aqui no Elmo do Horror do Victor Pelevin, que, como eu disse, foi escrito há quase 20 anos, lá em 2005. Perceba que, ao falar dessa realidade simulada, que só existe dentro do tal Elmo do Horror, o romance mostra essas pessoas subjugadas por uma tecnologia que elas pensavam controlar. Tanto que um dos personagens trabalhava com realidades virtuais, e ele diz em dado momento que esse é um tipo de artifício que é usado para controlar o usuário sem que ele perceba. Então, a pessoa que usa a inteligência artificial ou que usa a realidade virtual acha que tem o direito de escolher entre duas coisas, mas na verdade essa pessoa está sendo coagida o tempo todo a responder aquilo que essa virtualidade impõe, mesmo que de maneira quase imperceptível. E é isso que está acontecendo aqui no romance. Esses personagens acham que têm liberdade de explorar o labirinto, mas essa liberdade não existe na medida em que, se esses personagens avançarem muito pelo labirinto, eles acabam se perdendo. Então, a própria natureza do labirinto muda o tempo todo. E essa mutabilidade vai contra a suposta liberdade desses personagens, uma vez que essa mudança ocorre a despeito da vontade desses sujeitos. Ou seja, na pós-modernidade, toda escolha é irrelevante, já que o mundo se tornou um jardim de veredas que se bifurcam, como diria lá o Borges. E é por isso que ao longo do romance nós nos deparamos com vários labirintos, reais ou metafóricos, já que esses personagens estão presos em labirintos particulares, mas ao mesmo tempo eles também fazem parte de um único labirinto que se divide em vários outros, e talvez nesse labirinto maior é que resida o Minotauro. E há, por fim, esse labirinto discursivo, esse labirinto de uma linguagem sem qualquer tipo de referente, porque logo no início, um dos personagens pergunta, tem alguém aqui? Mas veja, a palavra aqui, ela só faz sentido se você souber que lugar é esse ao qual a pessoa está se referindo, o que não é o caso dos personagens aqui do romance, e muito menos o caso do leitor, porque ninguém sabe o que é este aqui mencionado pelo personagem. Então veja, essa liberdade dos personagens em estabelecer certos discursos também é uma liberdade que não se sustenta por muito tempo, na medida em que essa linguagem articulada por eles, esse discurso articulado por eles, não tem par na realidade concreta. E essa realidade labiríntica faz com que as perguntas desses personagens não tenham uma resposta única, o que não impede que esses personagens continuem perguntando as coisas. Mas, se é assim, então até esse procedimento de formular perguntas
acaba sendo parodiado ao longo do romance, quase como se esse fosse um texto investigativo, mas essa é uma investigação que sai do nada e vai em direção ao lugar nenhum. E aí, só para encerrar o vídeo, o livro tem um prefácio muito interessante, no qual o autor diz uma coisa curiosa. Segundo ele, uma das marcas desse olhar pós-moderno é uma desconfiança para com o passado. Então, o sujeito pós-moderno, segundo Victor Pelevin, olha para o passado como se o passado fosse sinônimo de algo arcaico, de algo atrasado, de algo que não tem mais validade. Porém, no passado, as coisas tinham mais consistência, mais concretude, por conta dos mitos que explicavam o funcionamento da realidade. O problema é que, se hoje em dia nós não acreditamos mais nos mitos, então tudo pode ter um potencial mitológico aos nossos olhos. E isso é bastante perigoso, porque isso cria um labirinto discursivo que nos faz ficar cada vez mais perdidos. E é por isso que de vez em quando surgem aí uns mitos que dizem saber qual é o melhor caminho a ser seguido, mesmo que esse caminho nos leve eventualmente para os braços do Minotauro, né? Então veja, por mais que esse seja um romance bastante confuso, principalmente no final, quando a linguagem dos personagens vai se desarticulando, ainda assim é um livro muito interessante e é um livro que levanta alguns questionamentos que continuam bastante válidos e talvez sejam hoje ainda mais pertinentes do que foram na época da publicação original aqui do romance. Então fica aqui a minha recomendação de leitura. É uma pena que os livros do Victor Pelevin sejam bastante difíceis de serem encontrados hoje em dia, né? Eu sei que tem 3 livros dele publicados aqui no Brasil. São eles, então, O Elmo do Horror, aqui A Vida dos Insetos, e tem um terceiro chamado A Metralhadora de Argila, que eu vou colocar a capinha dele aqui na tela. Eu tenho ele aqui, também já falei dele em um dos vídeos da série das 3 indicações, mas enfim. Só que apesar dele ter esses 3 livros, e se não me engano todos eles são por editoras grandes, então veja, o A Metralhadora de Argila e aqui A Vida dos Insetos saiu pela Rocco, e o Elmo do Horror saiu pela Companhia das Letras, mas ainda assim, os livros dele estão esgotados hoje em dia, você só encontra esses livros em sebo por um preço exorbitante. Mas apesar disso tudo, fica aqui então a minha recomendação de leitura de O Elmo do Horror. Mas enfim, na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.